E nesse vídeo vou trazer para vocês como fazer um agnoline, desde o recheio, massa e preparo dessa deliciosa sopa. Quer aprender? Então fique comigo nesse vídeo. Desde já, se inscreva no canal, curta, compartilhe e ative o sininho. Então vamos começar pelo recheio. Então a gente vai precisar de 250 gramas de peito de frango cozido e já desfiado. Aqui meia cebola picada. Aqui uma colher de sopa de extrato de tomate. Aqui temos mais ou menos umas 2 colheres de sopa de queijo ralado. Aqui também 2 colheres de sopa de farinha de rosca. Aqui temperinho, salsinha e cebolinha desidratada. Aqui eu tenho um ovo inteiro. E também um pouco de água para nosso recheio. Sal a gosto e óleo somente para refogar. Com o fogo ligado, a gente vai colocar um fio de óleo. Vamos acrescentar aqui a cebola. E vamos deixar refogar. Esse recheio aqui é próprio para nossos agnolines. Vamos refogando a cebola. Nessa hora também, se você quiser colocar tomate, pode colocar também tomate picado, sem a semente, sem a pele também, fica muito bom. Agora vamos acrescentar o extrato de tomate e refogar mais um pouquinho. Agora a gente vai colocar o peito de frango. Você tem que pegar o peito de frango e picar ele ou desfiar bem fininho, porque o recheio dos nossos agnolines, eles são bem pequenininhos, como a gente vai ver durante o decorrer do vídeo. Então precisa que seja bem fininho mesmo o peito de frango desfiado. Esse recheio aqui é prático e também é rápido. Primeiro a gente faz o recheio, depois a gente vai fazer a massa. A massa ela é feita igual àquela que a gente tem aqui no nosso canal. Qualquer coisa, vou deixar o link aqui, mas eu também vou passar ela completa para vocês ainda hoje. Então, esse aqui vai ser completo a receita para vocês, tá? Tanto do recheio, a massa e também as formas e a apresentação do prato com agnoline. A gente continua refogando aqui, continua refogando o nosso peito de frango. E uma pergunta, você está gostando do nosso canal? Está gostando do canal, das receitas? São práticas e rápidas de fazer? Se você está gostando, deixe seu like aqui na publicação, também se inscreva no canal, ative o sininho, para que toda semana, quando tiver vídeo novo, você também seja informado sobre isso. Então, curta lá, compartilhe e também se inscreva em meu canal aqui no YouTube. Agora, a gente vai colocar um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal. Não muito, porque eu já cozinhei o peito de frango com sal. Então, não precisa ser muito sal aqui no peito de frango. Tá certo? Vai misturando, vai mexendo. Vamos colocar um pouquinho de água. Vamos deixar aqui do ladinho, se precisar a gente coloca mais. Aqui no copo eu tinha mais ou menos 50 ml, então eu coloquei metade. Então 25 ml, só para dar uma umedecida aqui no nosso peito de frango. Você pode ver que o nosso recheio do agnoline, ele deve ficar não muito úmido, mas também não muito seco, tá? Então, vamos aqui fazendo juntos os nossos agnolines. Essa aqui é uma receita italiana, muitas pessoas também chamam de capelletti. Muitos fazem de carne moída, mas esse aqui é o tradicional, esse mesmo tradicional, que eu aprendi também com a minha mãe, que ela sempre fazia, né? Então, na apresentação de hoje vai ser feito todos o passo a passo, tanto o recheio, massa e também uma deliciosa sopa, isso mesmo, uma deliciosa sopa aqui para vocês.
Então vai ser o prato completo, tá? O prato completo para as noites frias ou noites quentes também, para um almoço rápido, porque você pode fazer simplesmente os agnolini, congelar, né? E quando você quiser precisar algo rápido, você cozinha eles e pronto, já está feito um prato mais que especial para vocês. Agora eu vou colocar um pouquinho mais aqui de água, agora o restante dos outros 25 ml. Então agora ficou um pouquinho mais úmido, aqui é o peito de frango. Então agora eu vou colocar o ovo inteiro, isso mesmo, eu jogo o ovo inteiro aqui e misturo junto. Vamos lá, misturando junto o ovo e ele vai cozinhando também. Ele vai cozinhando junto com o nosso recheio, certo? E assim vamos fazendo aqui o nosso recheio. Aqui bem certinho o ovo. Também aqui a gente vai colocar agora o queijo ralado. Pode ser parmesão, né? Eu tô usando o parmesão aqui. O queijo ralado. Aqui. Para dar um gostinho mais que especial. Por isso que a gente tem que ir mesclando o sal, porque o frango já foi cozido com sal. Daí eu já vou colocar o queijo, que também já tem sal. Então a gente vai colocando aqui aos poucos, daí, né? Então agora também os temperinhos verdes aqui, né? Salsinha e cebolinha desidratadas. Mas se você tiver elas, assim, fresquinhas também é muito bom. Então já vamos completar aqui nosso ciclo. E por último, aqui as 2 colheres de sopa de farinha de rosca. Isso mesmo, a farinha de rosca ela vai fazer o papel de secar um pouquinho. Isso mesmo, secar um pouquinho nosso recheio. Olha só, pensa no cheiro maravilhoso que está aqui. Então, aqui então a farinha de rosca ela fez o papel de secar um pouquinho o nosso recheio. Para não ficar muito úmido, como falei, e também não ficar muito seco. Essa aqui é uma medida boa para você fazer aqui o nosso recheio, certo? E continue assim assistindo a gente aqui nesse canal e também agora nessa receita, lembrando que vai ser a receita completa com o recheio, a massa e também aqui a sugestão da sopa feita com agnolini. Prontinho, ó, aqui ó, prontinho o nosso recheio, viu que foi prático e rápido também. Agora é só deixar esfriar. Enquanto esfria, a gente vai colocando a mão na massa. Como diz o caso, fazer a massa para os nossos agnolinis. Então vamos fazer juntos o macarrão para os nossos agnolinis. Aqui na bacia eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Aqui tem até um pouquinho mais, se acaso eu exceder na água. Aqui tem 2 ovos inteiros. A gente vai precisar de um fio de azeite e água até dar o ponto da massa. Como a massa é para um agnolini, ela não pode ficar muito seca e também não muito mole. Então, no decorrer do vídeo, eu vou colocando água aos poucos para a gente colocar e fazer mais ou menos certinho aqui a massa para mostrar para vocês a textura, tá certo? Então, aqui junto com o trigo, eu vou colocar os 2 ovos. Também vou colocar aqui o fio de azeite. E também agora água aos poucos. Vamos pôr um pouquinho de água e vamos amassar. Isso mesmo, amassar com as mãos. Sempre higienizadas, bem limpinhas, para que a gente possa fazer um alimento com segurança e também qualidade, tá? E um pouco de bagunça. Vamos lá então. Vamos colocar um pouquinho mais de água. Vamos colocando aqui a nossa água para o nosso macarrão caseiro. Então, é a mesma receita do macarrão caseiro que eu já publiquei aqui nos vídeos anteriores, tá? Mas eu vou fazer novamente com vocês aqui, acaso tenham alguma dúvida, porque ele vai ser um pouquinho mais diferente na questão da espessura para a gente fazer os nossos agnolinis, tá certo? Então, no decorrer do vídeo você vai vai saber como vai ser feito certinho e tudo mais aqui para o nosso vídeo. Vou botar um pouco da nossa farinha aqui para tirar das mãos, né, a massa. Então lembrando que esses agnolinis aqui,
eles podem ser feitos para comer em sopa e também ao molho. E hoje nesse vídeo você vai ver a sugestão em sopa, tá certo? Então vamos continuar amassando aqui a nossa massa. Eu acredito que a água, eu acho que já deu certinho. No caneco eu tinha colocado 500 ml e aqui já está nos 400, então foi cerca de 100 ml, tá? Essa daqui é uma porção pequena. Se caso a sua família for maior, pode colocar mais água, mais farinha, mais ovos e fazer bem mais também o recheio que eu mostrei no começo do vídeo. Vamos finalizando aqui, amassando bem. Então, juntou toda a farinha, o ovo e a água e a massa ficou assim, ó. Ela não gruda nas mãos, certo? Mas ela ficou macia. Ela não ficou seca, não ficou dura. Então, essa daqui é o ponto para a massa dos nossos aiolinhos. Daí agora eu vou para a segunda etapa da massa, que é cilindrar, abrir ela, para depois a gente rechear juntos. Tá certo? Então, vamos lá fazer os nossos deliciosos aiolinhos. Então, vamos fazer o nosso macarrão para nossos aiolinhos, tá? Eu vou cilindrar eles aqui na máquina elétrica, mas se você não tem máquina, você pode usar também o rolo, só que fazer com que a massa fique espessa, bem fininha, para que depois a gente possa rechear e quando ela cozinhar, ela não fique uma massa muito grossa, certo? Então, vamos começar aqui fazendo a massa, esticando ela aqui no cilindro e depois a gente vai colocar bem de pertinho para ver como é feito o modo de rechear e também de fechar os nossos aiolinhos. E se você está gostando do canal, se você está gostando do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, também deixe seu like e compartilhe com quem você quiser, tá bom? Então vamos fazer aqui nosso macarrão. Vai ter um pouquinho de barulho, tá? Devido à máquina, mas é necessário. Então vamos fazer aqui. Pegamos aqui o macarrão, né? Jogamos um pouco em cima da mesa farinha de trigo e vamos cilindrar. Vamos arrumar bem certinho aqui e vamos cilindrar. Tá ligada a máquina, tá? Então vamos lá. Então lembrando que se você não tem a máquina, não tem problema. Você vai amassar com o rolo e abrir ela numa espessura bem fininha que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E esse é o processo. Você vai cilindrando, colocando um pouquinho mais de farinha para que a massa não grude no cilindro. E você também, quando estiver abrindo com o rolo, a mesma coisa, né? Você vai abrindo para que a massa também não cole na mesa. O macarrão, além não precisa fazer muito a questão de amassar como igual o pão, né? Então, mas a massa quanto mais lisinha, melhor, porque ela não vai crescer, na verdade, né? Ela não tem fermento para crescer, mas ela é bem melhor quando estiver bem lisinha, para que a gente possa cortar certinho e também finalizar da melhor forma possível. Pronto, a primeira parte está pronta, ó. Ficou grossa, né? Ainda está grossa. Agora eu vou abaixar aqui, né? Aqui nossa máquina, né? Eu vou abaixar aqui numa espessura um pouquinho mais fina, mas não tão fina ainda, tá? Porque a máquina pesa, daí então não dá certo. Vou separar aqui em alguns pedaços pequenos, tá? E vamos colocar um pouquinho mais de farinha em toda a mesa, tá certo? Porque daí ela vai esticar a massa. E a farinha, ela faz o processo de não grudar na mesa, né? Então aqui, faço 2 vezes, a mesma espessura para cada
pedacinho que eu cortei. Você também, se está fazendo no bolo, você pega e divide a massa ao meio, que ela vai ficar muito melhor para você trabalhar. Mais uma parte aqui. Certinho. Tá certo. Ó, a massa ainda ela está grossa. Ela está grossa ainda. Agora eu vou fazer o seguinte, vou passar um pouquinho mais de farinha de trigo, né? Para que a massa seja melhor trabalhada aqui na mesa. Como a minha mesa é de vidro, né? Então ela é complicada um pouquinho. Agora vamos baixar um pouquinho mais aqui o nível da máquina. E vamos testar. Vamos ver se esse nível está bom ou tem que baixar um pouquinho mais. Então vamos passar um pouquinho aqui, né? De farinha também na massa e vamos lá. Ainda eu acho que está um pouco grossa, então vamos passar mais um pouquinho, aí, e vamos passar novamente. Olha só. Perfeito, agora pra mim já está bom. Não ficou muito fina e também não ficou muito grossa. Então vamos colocar aqui, passar todas e daí eu logo já trago para vocês certinho como a gente vai cortar e como a gente vai rechear. Perfeito. Mesmo como coloquei somente 3 xícaras de farinha de trigo, rendeu bastante massa. Mas se você, depois de feito tudo aqui, você pode, se o recheio não for suficiente ou o recheio sobrar ou faltar, você pega o macarrão aqui, corta ele em tiras, faz macarrão, congela para cozinhar normal com o macarrão, ou simplesmente, se der certo o recheio com a massa, você pega simplesmente e congela eles prontos. Daí, tira do congelador, quando vai fazer a sua sopa ou o seu molho, coloca na água para cozinhar e tá perfeito também, tá? Então aqui, essa é a etapa de esticar. Agora eu vou pegar e vou cortar ele em pedaços pequenos e vou colocar bem pertinho para vocês verem como é o modelo, a forma que eu faço para que eles fiquem pequenos e também o modo de recheio, tá bom? O que eu fazer para um vai ser para todos até o final da massa ou até o final do recheio, tá certo? Nem sempre a massa que eu faço, o recheio que eu faço dá completamente, então pode faltar recheio, aí o resto da massa eu faço macarrão, ou simplesmente pode sobrar recheio. O recheio também você pode pegar, colocar no potinho e congelar e depois da próxima vez novamente pegar e descongelar e rechear. Então vamos lá, vou colocar bem pertinho para vocês aqui e logo eu trago para vocês um modo de cortar e um modo de fechar também. Então agora centralizados aqui, vamos fazer os nossos aiolinhos. Aqui está o recheio já frio. Então vamos lá, vamos cortar aqui as nossas massas do tamanho certo para que a gente possa rechear elas. São quadradinhos bem pequenos, tá? Quadradinhos pequenos para que a gente possa recheá-los com o frango, né? Também, como eu falei, tem muitas pessoas que usam carne moída. O processo também é praticamente o mesmo, não pode deixar, digamos, a carne moída ela muito líquida, né? Então, ó, quadradinhos assim, a gente vai colocando, vai separando aqui, vamos cortando e daí logo vamos recheá-los. Então, vamos pegar nosso recheio e colocar aqui nos nossos quadradinhos, nossos aiolinhos. É um processo um pouco demorado, né? Dependendo da quantidade de massa, ela vai demorar mais ou ela vai demorar menos. Então, já tô cortando aqui alguns, vou mostrar para vocês esses aqui como eu fecho. Depois vocês vão pegar e vão fazer com todos, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, está o nosso quadradinho. Já tá, ó, indo para lá. Então vamos lá. Pegar o recheio aqui, junta pontinha com pontinha, né? Recheia aqui, ó. E essas duas pontinhas aqui, olha só que bonitinho. Olha só, vamos fazer mais uma vez. Pegar aqui, agora com a colher, ou pode ser com a mão também, né, higienizada. Colocar aqui o recheio.
pegar pontinha com pontinha. Não exagerar também tanto no recheio, né? Senão a massa, ela estica um pouco, mas não muito, né? Então aqui, ó, fechou, ficou como fosse um triângulo, né? Pega essas duas pontinhas maiores e fecha. Olha só. E assim a gente vai fazendo com todos, isso mesmo. Pega a mão mesmo aqui, ó, que é mais prático o processo. Aqui, ó, fecha as pontinhas, forma o triângulo. E essas pontinhas maiores aqui você pega e fecha. Olha só. Vão fazendo todos assim, nossos anholinhos, olha só, que legal. Então a gente vai fazendo com todos, com toda a massa, até quando der o recheio. Então a gente vai pegando, por isso que eu falei também aqui, ó, pegar o frango e fazer ele o mais pequeno possível. Também se você quiser passar ali no liquidificador para que ele fique mais fininho o frango, mesma coisa, você vai pegar e vai triturar ele para que ele fique mais fácil de manusear. E assim, então a gente vai fazendo com todos, pontinha com pontinha. Vamos aqui fazendo o triângulo e as duas pontas maiores pega e fecha. Então vamos fazer assim com todos aqui, ó. Então vamos colocar mais um pouquinho aqui, né? Às vezes exagera no recheio, daí não fecha direito a massa, mas assim é o jeito de a gente fazer os nossos anholinhos manualmente, tá certo? Então, olha aqui, fechou, tá feito o triângulo, tá certo? Então, esse aqui é a maneira certa de você fazer aqui, mais prática, na verdade, né? De fazer os anholinhos. Aqui a gente fecha bonitinho e vira aqui e estão prontos, olha só. Então, é assim o processo, fazer um por um, né? Isso aqui é algo demorado, mas vale muito a pena você fazer, tá certo? Então, não deixe para depois, faça hoje mesmo esses anholinhos, tá certo? Como eu falei, hoje eu vou fazer a sugestão de sopa com ele, isso mesmo, sopa de anholinho, com alguns ingredientes que eu vou passar para vocês também, tá? Mas ele também pode ser feito ao molho, tá certo? Na hora de preparar a sopa, eu dou as dicas do molho também, tá bom? Então vamos continuar fazendo aqui os nossos anholinhos e daí vamos daqui a pouquinho fazer a parte da sopa também com eles, tá certo? Então esse aqui é o modelinho que você tá aprendendo aqui dos anholinhos, tá certo? Então vamos fazer mais um aqui para tirar todas as suas dúvidas, né? Aqui, fechamos aqui, certinho, um triângulo, né? Um triângulo e as duas partes maiores fechadinho, tá bom? E vamos fazer, depois eu trago para vocês todos eles prontos. E trago aqui uma dica bem interessante e importante na hora de finalizarmos aqui os nossos anholinhos. Olha só, eu coloco eles no fubá, isso mesmo, na farinha de milho, para que eles não grudem quando for congelar ou na hora do preparo também. É assim mesmo que a gente faz. A gente pega e também tira o excesso e reserva. Então, daqui a pouquinho eu já trago todos eles prontos para que a gente possa colocar eles na sopa. Eu vou explicar passo a passo também a sopa e também para a gente fazer o congelamento. Então, vamos passar todos e logo eu trago todos aqui com o fubá passado bem certinho para que a gente possa finalizá-los. Olha só então, estão prontos, passei todos eles no fubá, peguei metade da quantidade que eu fiz hoje e congelei. Essa de hoje eu vou explicar para vocês a sopa e a próxima, num próximo vídeo, eu vou explicar fazer eles ao molho. Aliás, o que vocês me dizem? Vocês escrevam aqui nos comentários se vocês têm interesse ou não que eu faça essa opção em aioline e também em molho. Então vou aguardar a resposta de vocês. Agora então, vamos preparar a nossa sopa. Então vamos à lista de ingredientes da sopa do nosso aioline. Então vamos lá. Aqui eu tenho meia xícara de arroz. Aqui tenho meia cebola picada e também um caldo de galinha. Nessa bacia aqui eu tenho repolho e batatinha picados. Também aqui uma colher de sopa de extrato de tomate. Os nossos aiolines. Aqui eu tenho carne de frango. Aqui é coxinha da asa, mas pode ser peito de frango. Ou também, se você não quiser, não precisa colocar. Vai precisar de sal e óleo
também para refogar. E também água o quanto baste. Então vamos lá, nossa receita aqui, nossa continuação da receita do Anholine, agora com a sugestão para a nossa sopa. Então na panela vamos colocar um pouquinho de óleo. Vamos ligar o fogo. Juntar a carne de frango e refogá-las. Fritar um pouquinho elas até que pegue uma corzinha mais dourada. Feito isso, agora acrescentar junto ao frango a cebola. Refogar mais um pouquinho. E também já podemos juntar o caldo de galinha. E vamos refogar mais um pouquinho. E aqui junto já podemos colocar também o extrato de tomate. E refogar mais um pouco. Cerca de uns 5 minutinhos mais ou menos. Vamos mexendo assim, refogando. Nossa sopa de anholine. E se você está gostando do vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem você quiser, com quem gosta de sopa. E não me diga que sopa não é janta, tá certo? Então, também se inscreva em meu canal, que também ative, claro, o sininho. Isso mesmo, ative o sininho, para que toda vez que eu tiver vídeo novo no canal, você seja avisado de que está saindo novidades aqui no meu canal. Como você percebeu, eu faço um pouquinho de cada coisa. Eu faço comidas para almoço, para jantar, também tortas, salgados, também faço pães, muitas variedades. Então eu estou começando agora, mas eu quero sim mostrar cada vez mais receitas para vocês. Misturado aqui os nossos ingredientes iniciais, agora a gente vai colocar um pouquinho de sal. O sal é a gosto, né? Vou pôr um pouquinho de sal porque também o caldo de galinha ele já tem sal. E ao longo do cozimento da sopa a gente vai experimentando e acrescentando se necessário, tá bom? Então aqui é a base. Agora eu vou colocar aqui o nosso arroz e também aqui o repolho com a batatinha. Isso mesmo, repolho com a batatinha. Vou cobrir de água. Os anholines ainda não vou colocar, tá? Não vou colocar agora o anholine, porque o arroz tem que estar praticamente cozido, para que daí sim eu coloque os anholines. Então, esse processo aqui, agora eu vou colocar água enquanto baste, até mais ou menos a gente ver que vai precisar para o cozimento do repolho, dos legumes. Aqui também você pode colocar cenoura, pode colocar tomate também se você gosta, se preferir também. Aqui também abobrinha, chuchu, o que você achar interessante para colocar na sopa, né? Então a gente vai colocando água aqui, né? Até mais ou menos o nível aqui e vamos só cozinhar. Depois a gente acrescenta um pouquinho mais de água, experimenta o sal e daí a gente vai colocar os nossos anholines, tá bom? Então agora é só tampar e esperar o cozimento, mais ou menos aqui uns 20 a 25 minutos. Depois eu volto com vocês para colocar os anholines e também experimentar o sal e completar um pouquinho mais de água. Agora que a nossa sopa já está fervendo, está alguns minutos fervendo, vamos adicionar os nossos anholines. Já regulei aqui o sal também. Agora vamos colocar o anholine. A partir daqui a gente vai mexer um pouquinho e deixar cozinhar. Deixar cozinhar até que a massa do anholine seja mole. Isso pode variar o tempo, pode ser meia hora, 20 minutos, dependendo a chama do seu fogão. A minha está em fogo alto. Então agora é só deixar aqui o nosso anholine cozinhar e logo logo já trago o prato prontinho para você. Olha só, pessoal, eles crescem enquanto cozinham. Então por isso a gente tem que fazer eles bem pequenos para que depois eles se expandam e não fiquem muito grandes. Está quase pronto. E está pronta a nossa sopa com um acompanhamento, nosso pão caseiro. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal.